Olá, seja bem-vinda ao canal da Estratégia Concursos. Está começando mais uma entrevista por aqui e hoje nós vamos conhecer a história da Luzineide, que passou no concurso do MPU. Ela passou em primeiro lugar para o cargo de analista em arquivologia. Então, ela vai contar para a gente um pouquinho de como foi a trajetória, né, até conseguir a aprovação, todas as dificuldades também. Mas antes de tudo isso, nós queremos te conhecer. Então, seja bem-vinda e pode se apresentar, por favor. Olá, boa tarde. Eu sou Luzineide. Meus amigos me chamam de Luzi, então fica à vontade para me chamar de Luzi. Eu tenho 47 anos e sou natural de Rondonópolis, no interior de Mato Grosso, que é ali uns 400 quilômetros mais ou menos de Cuiabá. Mas fui criada em Cuiabá, então me considero uma cuiabana mesmo, de coração. E moro em São Paulo já desde já há algum tempo, que até faz parte dessa trajetória aí de concurso. Então, essa sou eu. Maravilha, Luzi. Seja bem-vinda, então, aqui ao nosso canal. E, ó, para a gente entender, então, como tudo começou na sua vida aí de concurseira barra concursada, nós queremos entender por que, né, você decidiu estudar para concurso. Então, quando foi que isso aconteceu e por quê? Você teve incentivo de alguém ou não? Você mesma que analisou o cenário e decidiu que esse era o melhor para você? Conta um pouquinho para a gente. É. Meus pais são servidores públicos, né? Já são aposentados, mas meu pai é servidor público federal e minha mãe é servidora pública estadual, lá do estado de Mato Grosso. Então, assim, sempre foi uma das opções, né? Então, eu cresci nesse ambiente, conhecia muitos servidores, então, eu sempre foi uma opção dentre outras, né? Entre trabalhar na iniciativa privada, sempre pensei nisso, não que fosse exatamente a única opção. E aí houve um momento realmente de mudança, assim, foi em 2012. Eu estava trabalhando como. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque assim, Tá. eu formei primeiro em letras, e quando eu fiz letras, eu não me encontrei muito no curso, aí comecei direito e formei, então, a minha primeira graduação letras, a segunda graduação direito, e aí, quando eu estava ali já com os meus acho que 28 anos, mais ou menos, 30 anos, foi quando eu terminei direito, e aí eu fui advogar. Uhum. E eu comecei a advogar, e eu estava, né, como todo início de carreira, fui advogar no escritório pequeno e tudo mais, e só que eu era funcionária realmente. E eu trabalhava para um escritório de advocacia que trabalhava para uma empresa aérea aqui do Brasil, mas a gente respondia ali por Mato Grosso. A Uhum. empresa aérea quebrou, eles mandaram todo mundo embora. E eu fiquei muito mal. Porque eu fiquei, gente do céu, sabe? Eu tava amando, me esforçando, sabe aquela sensação assim do tipo, poxa vida, fui mandada embora, uma sensação horrível. E aí eu pensei, nunca mais eu quero passar por isso novamente, nunca mais. E foi aí, então, a minha primeira decisão realmente. Então, assim, eu tive fases de concurseira, que foi a minha primeira fase antes disso, que era aquela coisa meio oba-oba, abri um concurso, vou fazer. Acho que todo mundo passa por isso. Aí a minha segunda fase de concurseira foi essa. Foi quando eu fui mandada embora, eu falei, não, eu vou abrir, vou fazer qualquer concurso que apareça na vida. E eu olhei, abri lá e tinha o concurso do Banco do Brasil. Eu falei, é esse, eu vou fazer, e eu vou passar. E aí eu estudei que nem louca e passei. E aí comecei a trabalhar no banco. Então, continuei nesse período ainda trabalhando no banco. No começo, eu parei de estudar, depois de um tempo, voltei a ter essa vontade. Só que aí Uhum. chegou esse meu terceiro momento de concurseira, que foi esse momento mais assim de maturidade até na vida, né? E eu pensava, eu não estou satisfeita. Tá, tudo bem, eu tenho é, benefícios aqui trabalhando no banco, mas sabe quando você não se enxerga ali? Sim. Não é você? E eu ficava naquela angústia, falava, eu quero muito ter aquele prazer de trabalhar. Eu acho que a vida precisa ser mais do que simplesmente ganhar dinheiro. Então, o trabalho tem que ser mais do que ganhar dinheiro. Você tem que ter um propósito de vida. E eu ficava pensando naquilo, eu ficava assim, nossa, eu preciso muito descobrir quem sou eu de verdade.
Aí Mas quando eu nesse estava momento você já decidiu no, fazer online né, por quê? terminando, até porque eu acho que ainda não tinha voltado direito, né? Era 2022. E também chegou num ponto que assim, não tinha mais a opção do presencial. Eu Uhum, tive que aprender, eu tive que me adaptar, né? Tanto no cursinho online, no cursinho de estudos, apesar de ter reduzido muito meus estudos, eu continuei estudando alguma coisa, mas assim, é, não tinha opção. Eu tive que me adaptar, né? E aí a faculdade também, assim, eu preciso estudar e eu quero estudar, mas não existe o presencial, então eu fui para online. E aí, como eu já tinha duas faculdades, eu aproveitei um monte de matéria, adiantei várias matérias e terminei. Só que aí, quando eu terminei, eu fiquei com aquela sensação, poxa vida, ainda tá faltando alguma coisa, não é bem isso. Aí eu pensei, agora eu não vou falar nem pro marido, ninguém vai saber. Aí contei para Lucas, meu terapeuta maravilhoso, que me acompanhou durante esse período todo. Aí eu falei, Lucas, aí conversei, falei, olha, Lucas, tô pensando em fazer uma outra faculdade. Ele, sério, né? Com aquele jeito de terapeuta, do tipo, tudo que você pensa. Eu acho que a gente precisa muito desse espaço, sabe? De não ser julgada, de você conversar com alguém que você sabe. Tive a ideia mais louca do mundo. O que você acha? Nossa, que bacana, né? Então, assim, a terapia te faz isso. E aí, conversei com o Lucas, ele pegou e falou, certo, mas e agora? Eu falei, e agora é que eu não sei, mas eu sei que está faltando alguma coisa, eu vou começar a buscar. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha migrado do outro cursinho para o Estratégia. Achei uma aula do professor Ricardo Campanário. Sabe o Ricardo Campanário? Maravilhoso. Eu fiquei, aí assim, aí ele falando sobre ciclo documental, idade documental. Eu falei, gente, que coisa interessantíssima! Como eu nunca ouvi isso antes na vida. Aí ele explica, eu falava, tudo que ele falava parecia assim, sabe assim, quando você ouve a pessoa falando e você nunca ouviu aquilo, você fala, gente, onde é que eu estava? Em que planeta eu vivi que eu nunca ouvi isso até hoje? Eu devorava os vídeos dele. E aí eu peguei, nessa época ainda não tinha Vitalício, eu ainda não tinha Vitalício. Então eu paguei eu não sei se eu paguei um curso só de arquivologia ou alguma coisa que tinha arquivologia no meio. Aí comecei a assistir as aulas dele. E eu falei, pronto, é isso. Vou fazer arquivologia. Aí então eu fiz o contrário, entendeu? Eu comecei a uhum. estudar para o curso, para arquivologia e depois comecei a faculdade. Aí pronto, comecei. E assim, sabe quando você olha e fala, gente do céu, eu demorei tudo isso para, sabe? Eu demorei mais de 40 anos para descobrir isso aqui que por que ninguém me falou antes? Sabe essa sensação de Sim. você tá indo para o caminho e aí pronto. Só que aí eu simplesmente não contei pro meu esposo que eu estava fazendo uma quarta faculdade. Eu falei, pronto, ele vai achar que casou com uma doida, né? Vou falar que estou estudando para concurso. Então, ele me via lá estudando, eu estava estudando para concurso. E aí, como é que eu comecei a fazer? De manhã cedo, eu acordava 3h45, aí eu estudava. Das 4, eu acordava, fazia minha meditação matinal, então das 4 às 8 eu estudava para o concurso. Aí eu me arrumava, ia para o trabalho, aí voltava, e aí à noite eu estudava para a faculdade. Então eu dividi o meu período assim. Uhum. E foi assim que eu comecei quer dizer, foi essa jornada aí de Sim, concurseira. Eu falo que essa terceira jornada foi uma jornada mais de maturidade, com né? certeza. De assim, de busca realmente pelo meu propósito de vida. Eu E ô acho que todo Luzi, mundo merece. e aí foi quanto tempo estudando então focado para esse concurso? Para arquivologia. Então, eu fiz vários, mas focada Sim, em arquivologia, eu comecei em 2023, janeiro de 2023. tá. E fui aí eu passei nesse daí em maio de 2025. Então foram 2 anos e 5 meses. Uhum. Então, só que aí o que que eu fazia? Abri um monte de coisa. Por exemplo, abri o CNU na época, mas CNU, foi aquele concurso unificado,
as matérias eram muito diferentes do que eu estava estudando. Então, Sim. eu não fiz. Entende? Eu fazia essa análise. Ah, esse concurso, eu estou estudando para arqueologia, então dá para estudar para vários concursos, certo? Mas dá para sair estudando para tudo. Então, aquilo que tinha as disciplinas mais parecidas, eu fazia. Aquilo que Uhum. era muito fora, eu simplesmente abria mão. Sim. E aí você fala então, né, que encontrou nessa videoaula do professor tudo aquilo que você esperava há quase 40 anos, né. Mas como que você encontrou estratégia? Foi indicação de alguém? Foi através de busca justamente, né, pós-pandemia ali, já que não dava para voltar no presencial, como que foi para você esse primeiro encontro com estratégia? Foi com um professor que foi para o estratégia. Eu já era aluna Hum. dele, do outro cursinho. Ele mudou para o estratégia. E aí, quando ele mudou para o estratégia, eu falei, o professor vai, eu vou junto, né? Eu tenho muito essa coisa de apego. Aí ele foi. E aí, só que assim, quando eu descobri a plataforma da estratégia, é muito completo. E assim, principalmente assim, depois, com o tempo, eu fiz o vitalício. Se você tem um vitalício, você tem tudo, sabe? Então, assim, aí você tem aquele leque de opções. Claro que você vai ter que ter foco, né? Senão você vai sair atirando para todo quanto é lado. Tem os dois lados, né? Mas você sabendo usar é incrível. E aí, quando eu descobri o estratégia, que tinha assim, tudo que eu queria, eu encontrava ali. E aí, e me deu essa flexibilidade, inclusive dessa jornada, sabe? De migrar, primeiro eu estava estudando para a área jurídica, né? Na área de direito, que era a minha segunda formação, aí eu fui para biblioteconomia, e depois, finalmente, eu descobri a arquivologia. Então, assim, me deu essa possibilidade de migrar, inclusive, de uma área para outra, que Sim. eu não sei se eu teria essa possibilidade em outra plataforma, sabe? Então, fez toda a diferença. E quais ferramentas você acha que foram essenciais na sua preparação, fora a videoaula? A videoaula, para mim, eu sou fã de carteirinha, principalmente na arquivologia, né? Porque era o meu primeiro contato com a arquivologia. Mas as outras matérias que eu já vinha estudando, eu estudei muito mais com PDF. E quando eu ia para o trabalho, eu ligava o livro interativo, tem uns LDI. vídeos também, eu deixava ele ligado lá, colocava o fone de ouvido e ia caminhando, porque eu continuei morando na Liberdade, mas aí eu fui mudando de lugar para lugar dentro de São Paulo, em outros locais que eu trabalhei no Sim. banco, né? Então eu ia caminhando para o trabalho e ouvindo. Então eu fiz era PDF, videoaula. O videoaula era mais realmente para arquivologia, e a LDI. E como que você pode resumir a importância da estratégia na sua preparação e na sua aprovação? Não, fez total diferença. Total diferença. Em questão de. É, é como se você precisa de um guia. Não dá. Eu acredito que você estudar para concurso muda o seu caráter. Você não sai o mesmo quando você começa, de quando você termina, se você realmente passa por todo esse processo de realmente estudar de verdade, né? Porque às vezes você só faz os concursos ali, né? Como eu mesmo disse. Mas se você passa por esse processo todo, para você chegar lá na frente e passar, sem enlouquecer também, né? Sem matar alguém no caminho, você precisa de uma mão para te guiar. E o estratégia foi isso para mim, uma mão para me guiar. Todos aqueles professores, né? Professor Stefan, eu tive aula com ele em gestão, professora Adriana, professor Rodolfo. Então, assim. Foram meus guias. Sim. Eu acredito realmente que você precisa de um apoio para você chegar lá. Você precisa de Uhum. um apoio, tanto de alguém, da família, você precisa da sua família, você precisa, eu acho que precisa muito de terapeuta, assim, eu falo para Lucas que se não fosse ele, eu teria, ou eu tinha enlouquecido, ou alguma coisa não dá, sabe? Não dá. E você precisa de um guia nos seus estudos, você precisa se focar. E o estratégia é isso, é esse guia, é pegar você pela mão e te conduzir no caminho. Muito bem.
E que bom que você teve apoio, né, dessas outras pessoas, do Lucas principalmente, né, porque Lucas, a vida do maravilhoso. concurseiro é muito difícil, né? Só você mesmo entende aquilo que você está passando, então é muito difícil, né? Que bom que você teve esse apoio, que com certeza te ajudou a seguir focada, né? Porque muita gente acaba desistindo pelo caminho, e se você não tiver esse apoio, acho que fica muito mais difícil, né? Hoje você se sente uma pessoa realizada? Sim. Eu ainda não acredito que aconteceu, na realidade. Assim, eu só acho que eu só vou acreditar mesmo no dia que eu tomar posse. Ainda é muito, assim, parece que eu tô dormindo, tô sonhando e ainda não acordei. Então, ainda não. Eu acho que eu vou ter certeza mesmo, assim, dessa sensação de realização quando eu tiver já com meu pezinho lá, com os meus arquivos, sabe? Por enquanto, ainda estou muito flutuando, assim, do tipo, Aham. gente, será que é verdade? Então, a gente fica com essa sensação, eu acredito, bom, não sei, pelo menos eu estou com essa sensação ainda. Ô Luzi, e você tem alguma dica para quem está assistindo a gente e também quer seguir essa área de arquivologia? Alguma coisa que você reparou que na prova cai bastante, normalmente? Ou, enfim, alguma outra dica que você tem para essa área em específico? Eu posso até dar essa dica tanto para arquivologia quanto para as áreas mais específicas, porque geralmente o pessoal comenta muito sobre o pessoal que faz para técnico ou para área da área de direito mesmo, Uhum, que tem bastante, né, comentários a respeito. Mas o que eu senti falta de alguém me falar quando eu comecei essa jornada para arquivologia, que eu acho que serve para todos aqueles que fazem para áreas específicas, tipo psicologia, biblioteconomia, é que assim, você vai ter que ficar em primeiro lugar. Não tem outra opção. E é isso que é o mais doído. Porque para as outras áreas, você vai poder ficar em segundo, em terceiro, em quarto, mas se você vai fazer para algo específico, só tem essa opção. Você vai ter que ficar em primeiro lugar. E é isso que dói, porque você já vai para a prova com toda essa carga. Só que tem uma boa notícia para você. Alguém vai ter que ficar em primeiro lugar. E por que não pode ser você? exato. Entende? Então, assim, já vá com esse foco. Uma hora vai ser você. É muito doído, realmente, você já estudar com esse objetivo. Porque normalmente, porque assim, é muito glamouroso. Ah, em primeiro lugar é muito glamouroso, sabe? Mas assim, eu fiquei muitas vezes em quarto, em sexto, sabe? Eu fiquei próximo. E aí você olha e você pensa, nossa, faltou tão pouco. E Sim. eu chorei muitas vezes, muitas vezes. E era isso que meu esposo olhava e falava bem assim, ô nega, por que tu não faz alguma coisa que tenha vaga? Ou pelo menos alguma coisa que tenha, sabe, porque é muito sofrido isso daí que você está fazendo. Aí eu olhava para ele e falava, sim, é muito sofrido, mas é o que eu quero. Você estudar porque você quer, estudar porque você não quer, dá o mesmo trabalho. Uhum, Eu vou estudar porque eu quero. E eu sei que exatamente. eu posso chorar o tanto que for, mas eu vou chorar um dia. Um dia eu me dou para chorar. No dia seguinte eu tenho que voltar a estudar. Então, assim, é você. Então, você estudar sabendo que vai ser muito difícil, eu acho muito importante. Então, assim, eu acho que foram cinco características que eu acabei tendo nesse trajeto, que foi, primeira coisa, você precisa ter coragem para iniciar a sua jornada. Só que não é suficiente. Depois você vai ter que ter foco, porque uma hora você vai achar que tem que ir para um lado, depois você vai achar que tem que ir para o outro, aí você volta para o caminho. Você vai ter que perseverar. Quando vai ter momento, por exemplo, quando eu fiz a prova do TSE, que foi agora, em dezembro do ano passado, eu estava estudando que nem uma louca. Eu fiquei em 11º. Só ficou classificado, aprovado até o 10º. Eu não Hum, fiquei nem entre os aprovados. Eu chorava tanto,
E aí eu peguei e aí eu procurava não chorar tanto na frente do meu esposo, porque aí ele ficava mais angustiado ainda. Aí chorava para Lucas, né? Falava, Lucas, será que realmente eu tenho que mudar? Aí ele pegou e falou, quais as opções que você tem? Eu peguei e falei, a primeira opção que eu tenho é continuar trabalhando no que eu quero, no que eu já estou trabalhando. Aí eu pensava, não, isso daí não é opção. Não dá para ficar no que eu tô, porque eu não vou passar o resto da minha vida reclamando do que eu faço. Exatamente. Né? Outra opção é. Qual era a outra opção que eu tinha? Nem me lembro. Só sei que tinha uma outra opção lá que eu pensei. E para um Falei, não, isso daqui concurso mais fácil, com mais vagas, mas que Isso, você não queria. exato, exato. A outra opção era essa. Ah, mudar de área. Eu falei, não, isso também não é opção, porque eu vou trocar 6 por meia dúzia. Eu vou já sair de uma coisa que eu não estou gostando para fazer outra coisa que eu não vou gostar, que eu já sei. Sim, Falei, não, só tem essa opção. Então, eu vou ter que levantar e ir em frente. E eu acho que uma outra característica que a pessoa, e assim, todas essas características não é que eu tinha, eu tive que desenvolver no caminho. E exatamente. aí, uma outra característica foi a resiliência, de você levar um tombo atrás do outro, porque eu fiz muitos concursos, muitos concursos. E aí você leva um tombo, leva outro, leva outro, leva outro. Só que assim, cada tombo que você leva, parece que da outra vez você volta assim do tipo, tipo criança assim do tipo, opa, levanta. E aí, bora seguir em frente. Então assim, você volta, mas assim, embora o meu tombo do TSE foi bem feio assim, eu fiquei bem mal, mas aí, do tipo, beleza, bora estudar. Então assim, você está fazendo um concurso que precisa ficar em primeiro lugar? Não desista. Siga em frente. Você ficou pertinho? Eu fiquei pertinho muitas vezes. Mas quer saber? Você só precisa de um concurso. Tem gente que faz assim, passou em não sei quantos, isso daí é para espíritos evoluídos. Acho que a maioria das pessoas não precisa disso. Então, assim, você só precisa de um, sabe? Então, passa. Eu, eu fiquei enquanto eu estava ali reprovando, ou mesmo passando próximo, mas eu sabia que eu não ia ser chamada. Então, assim, na hora que você passa e que você vê o seu nome lá, e foi extrema. E essa última fase ainda é mais angustiante, porque aí eu passei na objetiva e fiquei em segundo. Depois na discursiva, depois na discursiva que eu fui para primeiro. Então, assim. Essa fase de quando começa a sair o resultado até sair o gabarito final, o resultado final, acho que assim, é outra terapia em grupo, com um monte, sabe? Porque assim, você sobreviver a isso também é uma coisa horrorosa. Mas vale a pena, vale a Vale. pena. Não desista, não faça essa jornada sozinha, procure apoio, procure pessoas que não te julguem. Se você quer mudar sabe, então você fez medicina, que é uma coisa super difícil, e agora resolveu fazer crochê. Vai conversar com pessoas que não te julguem. Faça, sabe? A vida é muito curta para a gente fazer só coisa que a gente não gosta, sabe? Então, assim. Eu acredito que todo ser humano merece buscar os seus sonhos. É É isso. isso. Ai, maravilhosa! Muito obrigada, Luz, e parabéns pela sua trajetória. Foi muito bom que você tirou esse tempinho aqui para compartilhar tudo com a gente. Tenho certeza que vai incentivar muitas pessoas também. E muito sucesso na sua carreira. A gente conversa mais para frente para saber se você realmente está feliz, como que está sendo o trabalho. Então, Ah, boa sorte e conte sempre com a gente, tá bom? muito obrigada. E muito obrigada por terem me ajudado a chegar a esse momento. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. Lembrando que aqui no canal tem muitas entrevistas, tem muito conteúdo com os nossos professores, então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.